Cara, Bill Gates. Bill Gates eu acho que. Gosto da computação, né? Acho que aqui com certeza se enquadra muito bem no Bill Gates, cara. O Bill Gates é. Bom, galera, então o vídeo de hoje é sobre tier list de pessoas que contribuíram aí para a computação, pessoas que tiveram além do seu tempo e que marcaram histórias, né? Aí na tecnologia, na computação de forma geral. Deixando bem claro que isso aqui é minha opinião, você pode muito bem concordar ou discordar do que vai ser feito aqui. Bom, galera, então vamos lá iniciar a nossa tier list. Vamos começar com este personagem aqui da história que se chama George Boole. Ele simplesmente criou a lógica booleana. Então, se você estuda portas lógicas, tabela verdades, né? Agradeço a este cara aqui. Para mim, ele é um dos mais respeitados dentro da área da computação. Deixar ele bem aqui, e um gênio, obviamente. Vamos para a próxima personagem, que é a Ada Lovelace. Essa aqui, sem sombra de dúvidas, é GOAT demais. Se tem um pai da computação, essa aqui é a mãe. É simplesmente a primeira pessoa a programar para um computador sem nem antes existir um computador. Se você não conhece essa figura, eu deixo aí para você pesquisar, porque, sem sombra de dúvidas, é uma das GOATs da computação. Agora vamos para este cara aqui, um dos mais conhecidos, obviamente, Alan Turing. Se você joga aí o seu joguinho no seu computador, faz suas tarefas no seu computador, se mesmo está assistindo esse vídeo pelo computador, agradeça a este ateu, pai da computação e homossexual, que infelizmente foi muito injustiçado. Mas tá aí, ghost da computação, obviamente, né? Tem discussão, esse aqui não tem discussão. Esse aqui, para quem não conhece, é o John von Neumann. Tem aquela matéria chata de arquitetura de computadores que você estuda? Pois esse cara aqui foi responsável, não criou ela, mas foi responsável pela área. Ele simplesmente olhou o computador e falou: e se eu colocasse uma memória nesta porra? Então, com isso, ele criou a arquitetura do computador que a gente conhece até hoje. Então, também respeitado demais, na minha opinião. A próxima aqui é Grace Hopper. Muita gente também não conhece ela, mas ela foi a primeira pessoa a fazer um compilador. Para quem não sabe, compilador é um mecanismo que faz com que linguagens escritas próximas a linguagens humanas, que no caso são linguagens de alto nível, sejam traduzidas para código de máquina, fazendo assim com que o computador ele entenda o que você está escrevendo. Inclusive, uma curiosidade, ela foi responsável por propagar o termo bug, porque quando foram consertar um computador, acharam literalmente um bug, né? Um inseto, que era uma mariposa que estava presa lá no computador, e ela foi uma das responsáveis a propagar esse termo. Também aconselho para quem não conhece a ver o que ela fez. Ela fez outras contribuições também muito importantes e deixa aí para você pesquisar. Quem não conhece Linus Torvalds, né? Aqui para mim respeitadíssimo demais também. Criou aí o coração do Linux, né? Do sistema operacional Linux aí, que a partir daí fizemos várias distribuições baseadas no sistema operacional que ele criou, Linux. Então, respeitado demais esse cara até hoje. Vou deixar ele aqui em respeitados. Esse aqui, para quem não conhece, é o Dennis Ritchie. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Mas ele simplesmente criou a mãe das linguagens. Para quem já tá ligado aí, né? Ele criou a linguagem C. Para mim é o GOAT também, não tem como. Além de ter criado a linguagem C, ele criou o Unix, que serviu de base para vários sistemas operacionais, principalmente o Linux. Esse cara aqui é o Bernie Stortup. É um nome bem complicado, mas para quem não sabe, ele criou o C++. É um dos caras que é mais respeitado porque antigamente o C ele só tinha uma linguagem bem redondinha, não tinha orientação a objetos. E esse cara simplesmente fez essa gambiarra de colocar orientação a objetos, né? E evoluiu de C para C++. Por isso que é C++, porque aí é o C, só que com orientação a objetos. Esse cara aqui, para quem não conhece, ele é o Ramus Lerdorf. Ele simplesmente criou o PHP, linguagem amada por muitos e odiada por todos. Brincadeira da parte. Esse cara aqui criou o PHP, então, para mim, é um cara que teve sua contribuição, com toda certeza, criando aí o PHP. Cara, esse cara aqui, só de olhar pra cara dele, você imagina o que ele já deve ter criado. Porque olha a cara desse infeliz, mano. O cara simplesmente criou o Java, né? Não tem como. É o James Gosling, é assim que se pronuncia, eu creio o nome dele. O cara simplesmente criou o Java. O cara tem cara. O cara é a identidade do Java. Assim, todo javeiro tem a cara do James, mano. Não tem como. Pra mim, ele também teve essa contribuição, né? O Java até hoje, continua até hoje sendo uma das linguagens mais importantes aí no mundo da tecnologia. E para mim, o James Gosling teve sim a sua contribuição na área da computação. Elon Musk, mano, Elon Musk para mim é um cara assim,
fez nada na vida dele, o cara só criou, já, enfim, não fez nada, mano. O cara só tem uma multinacional, uma Big Tech aí, e quem faz tudo lá é os caras lá, né? Ele não faz porra nenhuma. Poderia ter colocado em muito hype e pouco código, né? Porque ele talvez tenha codado ali um pouco do PayPal, né? Dos principais criadores. Mas que. Eu vou deixar ele aqui em Fizer Nada mesmo. Esse aqui, pra quem não conhece, Guido von Hunsum, creio que é assim. É o criador do Python, né? Que também teve essa contribuição. Python, apesar de muitos criticarem, é uma linguagem muito poderosa, né? Utilizada principalmente na área de dados e inteligência artificial. Então o cara sim teve essa contribuição ao criar o Python, com certeza. Vamos pro próximo. Esse aqui, né? Muito conhecido mesmo. É o Steve Jobs. Mano, mas. Fez nada na verdade não. Pra mim, Steve Jobs não teve não, essa contribuição. Inclusive, um fato interessante é que o Dennis, né, o criador do seu, Dennis Ritchie, ele morreu, se eu não me engano, na mesma semana ou uma semana antes de Steve Jobs. E a imprensa cobriu totalmente a morte do Steve Jobs e esqueceu de Dennis Ritchie, que foi o cara que mais contribuiu para a sociedade do que o próprio Steve Jobs. Então, assim, foi uma injustiça muito grande. Muita gente nem sabia que ele tinha morrido. Então a imprensa só cobriu a morte do Steve Jobs. E foi muita injustiça isso. Continuando aqui, temos o Mark Zuckerberg. Mano, eu vou colocar ele muito hype, pouco código. O cara assim, não teve contribuição nenhuma, fez o Facebook ali, então teve muito hype, pouco código. Hoje em dia faz nada, quem faz é os engenheiros, o pessoal lá trabalha na Meta, né? Brendan Eich, o cara criou a maior aberração do mundo em 10 dias. Sabe o que é criar um bagulho em 10 dias? Assim, eu acho que o cara é muito louco, o cara é muito gênio. Mas esse cara que ele criou o JavaScript, né? Pra quem conhece aí, o JavaScript foi feito em 10 dias. Ele, no início, era uma linguagem muito ruim, mas com o tempo aí passou e foi se otimizando mais. Hoje tá uma linguagem muito melhorada pro que era antes. E ele também teve aí sua contribuição no mundo da tecnologia. Mais outro, muito hype, pouco código, Bill Gates. Também não teve muito lá suas contribuições, nem teve na verdade, né? Responsável pelo sistema operacional Windows, que no ponto de vista tecnológico é ruim. Depois disso ele farmou dinheiro e não fez mais nada da vida, basicamente. Bom, galera, então essa é a minha tier list, né? É claro que faltou muitos outros personagens, que inclusive, se você se lembra de algum, deixa aí nos comentários e diga em que categoria aqui da tier list ele estaria. Lembrando, inclusive, que essa tier list é minha sincera opinião, né? Desses personagens que estão aqui, dessas pessoas que foram importantes na área da computação. E que você pode muito bem concordar ou discordar, aí já fica a seu critério. Mas essa é a minha tier list aqui. Bom, então foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.